2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, nós já lemos, mas vamos ler de novo. E Juízes, capítulo 21, nós vamos ler aí alguns trechos desse capítulo. Obrigado, Sérgio. Isso é uma série de estudos. O objetivo desse estudo, Juízes 21 e 2 Timóteo 4, 5, 1 ao 5. O objetivo do nosso terceiro estudo desse terceiro estudo, assim como os 4 que nós faremos e finalizaremos na próxima semana, é para que nós possamos ficar atentos de como reagir a uma sociedade que se esqueceu de Deus. Então, o tema dela, o desaparecimento de Deus, é o tema de um livro, né, que muito famoso, muito já usado pelos estudantes, e mostra como a sociedade vive como se Deus não existisse e quais os perigos que nós corremos quando nós fazemos parte deste círculo, dessa sociedade, e aos poucos vamos deixando Deus de lado. Então nós temos que reagir a isso. Então a proposta é reagir a esta prática de fazer com que Deus desapareça do dia a dia da vida das pessoas. Vamos ler então, vamos ler primeiro o texto do capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Vou pedir aqui para a irmã Zilda estar perto de mim aqui para ler, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Fidelidade e o selo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a unidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportará a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Juízes capítulo 21, somente o último versículo do livro. Você lembra, o livro de Juízes é um livro que ele narra o povo de Israel entrando na terra prometida e então cumprindo aquilo que Deus mandou a ele. E Deus levantando juízes por causa da pecaminosidade desse povo. Durante todo o livro você vai ver juízes sendo levantados. Sansão, Gideão, Débora, Jefité e tantos outros. E o livro termina dessa maneira: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Meus irmãos, é fato que a nossa sociedade, essa sociedade pós-moderna, ou seja, a sociedade atual, ela vive debaixo de um pensamento que em alguns momentos ele está bem exposto e em alguns outros momentos ele está maquiado como se fosse uma verdade escondida, tá? Que é a negação do pecado. Você já ouviu de certo muitas pessoas, talvez até mesmo da sua família, do seu círculo de amizades, as pessoas dizerem assim: mas eu não preciso me converter, eu não sou mau, eu sou uma boa pessoa. E ela começa então a falar dos atributos dela, das prerrogativas, das qualidades que ela possui. Ela vai falar: eu não faço isso, eu não faço aquilo, que mal eu tenho? Eu não faço mal para ninguém, eu não sou uma pessoa má. Por que Deus não iria me salvar? Recentemente, essa semana, eu estava lendo uma matéria em que uma atriz que se converteu e depois saiu da igreja, disse que não vai frequentar a igreja nenhuma porque ela é cristã, ela diz assim: Deus me ama, Deus me salvou, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu vou continuar não dá para falar a palavra que ela usou, tá? É uma palavra
a palavra chula, que é um contexto como se fosse um contexto de bacanal. Ela falou, vou continuar aqui, mas Deus me ama, Deus me escolheu, eu tenho certeza da minha salvação. E eu tenho certeza que Ele não vai me julgar pelo que eu faço, porque Ele conhece o meu coração. Note, olha que frase interessante, né? É por justamente Deus conhecer o nosso coração que nós somos condenados diante de Deus, somos culpados diante de Deus. É por isso. Então, essa frase dessa atriz famosa, ela é muito parecida com o que nós já ouvimos ao longo da nossa vida. E certamente iremos ouvir mais algumas outras vezes as pessoas dizerem isso. Sou boa pessoa, não sou mal, não faço mal para ninguém, por que Deus não vai me salvar? Então, a negação do pecado, ela vem dentro desse contexto secularizado, onde as pessoas elas fogem da verdade absoluta. A sociedade pós-moderna, vivendo sobre esta teoria, que é uma teoria que para eles é uma verdade, mas ela foge da verdade absoluta. E assim ela deixa de seguir o quê? As regras das Escrituras, as regras bíblicas, aquilo que a Bíblia coloca como verdade absoluta. E as regras bíblicas, melhor dizendo, elas ferem esse conceito de verdade relativa em que as pessoas possuem. Você também já ouviu, né? Muitas vezes você fala assim, olha, mas eu quero te apresentar a verdade. Alguém vem e diz, a verdade é relativa. Essa questão de relativizar as coisas é uma característica do pós-modernismo. A beleza é relativa, né? A cultura é relativa, logo a verdade também é relativa para eles. Não é, porque a verdade é verdade em qualquer contexto. O que é belo em qualquer contexto. O que não é belo também não é belo em qualquer contexto. Então eles relativizam, e eles relativizaram a verdade. Então essa sociedade não consegue se submeter a qualquer tipo de limitação que fira a sua pretensa autonomia. Por quê? O que o homem pós-moderno quer? Autonomia. O que é isso? Ele quer ser senhor dele mesmo. Não é assim que termina o livro de Juízes? Naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que ele queria. E note, se você for ler o livro de Juízes, eu convido você a ler o livro de Juízes, você vai perceber que esse povo ele vem de vitórias, é um povo que presenciou milagres espetaculares, entrou na terra prometida, e esse povo foi pecando e Deus levantando juízes, pecando e Deus levantando juízes, foram abandonando a Deus e Deus levantando juízes para endireitar o caminho deles, para que eles pudessem ser guiados, ser livrados, livres dos seus inimigos, e então serem conduzidos. Era Deus mostrando para eles a verdade absoluta, e eles pecando contra Deus. E o livro termina dessa maneira ruim. Cada um fazia o que bem queria. E isso é uma característica dessa sociedade pós-moderna. A noção de pecado que essa sociedade tem, ela está entre a noção de pecado, melhor dizendo, para nós, a noção de pecado está dentre as verdades absolutas da Bíblia. Se para a sociedade pós-moderna o pecado não existe, a verdade é relativa, para nós não, a verdade ela é objetiva, e o pecado é uma doutrina dita nas Escrituras que nós não abrimos mão. Por isso que nós reformados, nós pregamos e nós ensinamos a depravação total. O homem, ele caiu no seu estado original completo, corpo e alma. Ele não só, o corpo sofreu as consequências do pecado, mas a alma do homem também. Então nós chamamos isso de depravação total, que é um dos 5 itens lá da Tulipe, né? A total depravação. O homem por si só, ele é um ser totalmente imoral, ele caiu no pecado por completo. Então para nós, a noção do pecado, ela está entre as verdades da Bíblia. E para os secularistas, é a verdade, é uma das verdades a ser combatidas. Por quê? Porque eles acreditam que a culpa do pecado é um elemento negativo. Eles acreditam que a culpa do pecado é uma coisa ruim, é um elemento negativo. Nós falamos semana passada sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo, ele acusava o cristianismo de ser um gerador de culpa. Então, para Nietzsche, o cristianismo, ou a cristandade,
ela gerava culpa nas pessoas. Logo, as pessoas não conseguiam viver alegremente, porque o cristão trazia para as pessoas um sentimento ruim de culpa. Então, o que deveria ser feito, a se fazer? Matar Deus. Não tendo Deus, não teria então pecado. E então, o homem estaria livre do seu pecado. Nietzsche, ele escreve sobre isso, ele fala sobre isso, sobre essa eliminação desse gerador de culpa. E ele sugere então a morte de Deus num dos seus escritos. Nós cristãos precisamos conhecer então, meus irmãos, as razões pelas quais a sociedade em que vivemos, ela nega com toda a força do seu coração, ela nega esta doutrina, este ensino bíblico do pecado, e assim apontar, mostrar a eles, ensinar a eles os erros, o erro que eles estão ocorrendo. Então, a nossa proposta vai ser duas aqui nesta noite, tá? Vai ser mostrar primeiro que essa sociedade pós-moderna, ela vive na negativa do erro, na negação do erro, e consequentemente ela faz com que Deus desapareça do dia a dia delas, pelo menos com dois motivos aqui. Primeiro é a questão da moral relativa. Nós precisamos mostrar a essa geração que a moral ela é objetiva e não relativa. E segundo, nós precisamos então mostrar que essa sociedade ela necessita da graça como um fator restaurador do homem. Quem é que pode restaurar o homem caído no pecado? Não é a psicologia, não são os consultórios terapêuticos, não são os coachings, não são aqueles que chamam os palestrantes de autoajuda. Não são. Quem é capaz de restaurar o homem? Somente a graça regeneradora do nosso Senhor. Então, primeiro, a moral objetiva. E aqui a gente vai ler alguns textos, peço que os irmãos fiquem atentos, eu vou pedir para ler alguns textos, para a gente poder então entender isso. A nossa sociedade, ou essa sociedade, ela sonha e ela deseja com toda a força do seu coração o homem como um ser autônomo. Ela propaga, ela ensina que o homem é um ser autônomo, ou seja, dono de si, por isso ele pode todas as coisas, né? Você, certamente, os mais experientes, já cantavam uma canção do Raul Seixas, A Sociedade Alternativa. A Sociedade Alternativa de Raul Seixas, que era uma ideia filosófica, que começava lá começava na filosofia, e isso tinha muita ideia de Aleister Crowley, que era um bruxo que propagava a libertação de Deus, que propagava o ateísmo forte, inclusive, dizia assim: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Na sociedade alternativa, podia-se tudo o que na sociedade atual não podia. Se na sociedade atual em que ele vivia havia regras a serem cumpridas, na sociedade alternativa proposta, não havia regras. A pessoa podia fazer tudo o que ela quisesse, pois tudo era permitido. Esse tudo da lei, ou seja, tudo é permitido. E as pessoas cantavam isso como uma verdade absoluta. O desejo do homem é ser livre de regras. O desejo do homem, desde pequeno, é fazer o que bem entende ao seu coração. E a gente vê isso, um belo exemplo disso nas nossas crianças. Por mais que nós, pais, ensinamos e colocamos para elas verdades, o que elas querem fazer? Aquilo que elas querem. Elas desejam aquilo. Não importa você falar o perigo, que aquilo é ruim, que aquilo dói, que aquilo ela vai sofrer. Não importa, ela quer fazer aquilo porque está no coração do homem a sua autonomia das regras e da lei. Por outro lado, essa sociedade propaga que esse homem que é autônomo, que é livre de regras, ele também o quê? É bom. Ele também é bom. Ele não pode dar ouvidos a religiosos que dizem que ele é mau. Então ele é livre e bom. Então este homem deseja ser bom, mas sem Deus. E aí que está a ideia do desaparecer com Deus. Eu posso ser bom sem necessariamente seguir a Deus. É isso que a sociedade pós-moderna diz.
E eles então, eles não admitem, e isso não é admitido por eles, que os seus fracassos têm origens em suas próprias naturezas caídas, inclinadas para o mal. Eles não aceitam isso. Você pode conversar com qualquer um da sociedade, eles não aceitam que os seus fracassos pessoais está ligado ao fato da sua natureza ser caída e inclinada para o mal. Ela sempre vai arrumar o quê? Uma desculpa. Ele vai atrás de terapeuta, vai atrás de psicólogo, de psicanalista, de psiquiatra, um coach, ou alguém que possa ajudar ela, porque ela sabe que ela tem algo dentro dela, mas ela não quer aceitar que este mal é na sua natureza caída. A doutrina do pecado, meu irmão, ela não relativiza, ela não pode ser relativizada, né? E ela também não relativiza a moral e propõe então elementos objetivos que definem o que é certo e errado. Então, a doutrina do pecado bíblica, ela nos define o que é certo e o que é errado. Não há relativização. Está definido pelas Escrituras o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. A mentalidade desse homem pós-moderno, ou desse homem secularizado, ela retruca com essa ideia de que o homem é naturalmente bom e tem o direito a decidir por si só o que é bom e o que é mal. Então há uma oposição à verdade bíblica, aquilo que as Escrituras definem. Nós vamos ler aqui alguns textos que mostram isso claramente, como o homem é mau por natureza, como ele é ruim por essência, e por causa disso ele precisa ser o quê? Regenerado. E só há uma maneira dele ser regenerado, por Deus. Então, a doutrina do pecado, ela não dá margem para a relativização da moral. A moral do homem, ela é má por essência, e ela não necessariamente, ela não é em hipótese alguma relativizada. Então, com isso, nós podemos aprender aqui pelo menos 3 coisas interessantes. Primeiro, oposto a essa sociedade. Deus é quem define o bem e o mal. Isso, para nós, é uma verdade que nós não podemos abrir mão. A sociedade pós-moderna diz, não, eu posso decidir o que é bom e o que é ruim. Não é Deus que define para nós. Então, quando você for conversar com alguém, diz assim, olha, eu não posso, por que vocês não bebem, por exemplo? Por que vocês não tomam lá uma cervejinha, tomam lá uma caipirinha, ou um whiskyzinho lá, né, ouvindo uma musiquinha lá? Porque nós entendemos que isso não é bom para nós. Deus, através da sua palavra, nos diz que a nossa natureza, por ser caída, nós não temos controle sobre a bebida, e por isso é margem para a embriaguez, e a embriaguez é pecado. A embriaguez, ela vai fazer com que eu perca minha família, com que eu perca amigos, com que eu perca o meu trabalho, com que eu perca os meus estudos, e eu perca a minha própria vida. Então nós negamos isso. Mas por que você não dá uma escapadinha no casamento? Tá tão monótono o seu casamento, dá uma escapadinha lá, todo mundo é livre. Não, nós entendemos que não é para nós. Deus definiu que o casamento ele é inviolável. Quem definiu isso foi Deus. Deus definiu isso. E porque Deus definiu, então nós seguimos isso. Isso não está relativizado. Não tem negócio de trisal ou troca de casais. Não existe isso para nós. Para nós isso não existe. Nós nem abrimos a margem para a conversa. Porque Deus definiu que o casamento ele é monogâmico e ele é inviolável. Deus definiu que o furto ele é pecado. A cobiça é pecado. A usura é pecado. O ódio, odiar alguém no coração, é pecado. Foi Deus quem definiu. Então, isso nós não abrimos mão. A sociedade pós-moderna diz, não. Quem define essas coisas é você. Porque, veja, você pode ficar um dia embriagado. Um dia você está mal lá, você não está muito bem com o teu chefe, toma umas caipirinhas lá que resolve o problema. Você vai ver o dia seguinte, vai estar bem. Você vai estar bem. Não, dá uma fugidinha do seu casamento, você vai ver que com isso vai ficar bom, porque você vai ver que realmente você ama a sua esposa. Rapaz, não tem problema a gente ficar... eu não gosto daquela pessoa porque aquela pessoa é ruim, por que eu não posso odiá-la? Eu não gosto dela, eu posso definir se eu quero ela ou não. Então note,
A sociedade pós-moderna, ela quer definir o que é bom e o que não é. Para nós não, a igreja de Cristo, ela entende que Deus é quem define o bom e o mal, o que é ruim e o que é bom. E por causa da fuga do pecado, o homem moderno, então, ele trocou a confissão pela terapia. E ele trocou a culpa pelos complexos emocionais. Então nós reconhecemos que os males emocionais das naturezas humanas e todos os transtornos mentais são reais, e nós não pregamos, prestem bem atenção nisso, meus irmãos, nós não pregamos, né, a demonização dos processos terapêuticos, dos processos psicológicos, dos processos psiquiátricos. Só que, entretanto, nós não pregamos também a eliminação do fator pecado. Nós entendemos que essas ciências são utilizadas e são aceitas em algum momento, mas nós não entendemos que o problema existencial do homem é só um problema interno que deve ser tratado por essas ciências. Nós entendemos que o problema do homem, ele se estende além do fator interno, além das questões psicossomáticas. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos Davi, isso por causa do pecado. Davi escreve o quê? Nós lemos esses salmos aqui. Davi diz que os seus ossos se corroíam, a sua pele enfraquecia, e ele emagrecia. E ele então sentia dores internas no seu corpo, por causa do seu pecado. Então Davi não precisava de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Davi precisava fazer o quê? Confessar o seu pecado. Nós falamos na semana passada, o homem do século XVI, ele tinha como em mente a confissão do pecado perante o Senhor. Ele tinha a ideia da igreja como sendo a base estrutural da sua moralidade, para ele aprender sobre as questões morais. O homem pós-moderno não. O homem pós-moderno criou outros deuses para si. Entre eles, esses deuses, está os processos, ou está os cientistas da mente e os palestrantes de terapia. Nós aceitamos todos os tipos de ciências, porém, nós não entendemos que é somente isso, que o erro do homem é derivado, o erro do homem, na verdade, é derivado de uma rebeldia contra a autoridade, contra o senhorio do Senhor, que é negado pelo homem. Então, qual é o problema do homem? A Bíblia diz que o problema do homem é o quê? Os seus próprios pecados. Então nós não podemos aceitar o que a sociedade pós-moderna diz que o que se define, é ela que define o que é bom, cada pessoa define o que é bom e o que é mal. O povo de Israel em Juízes se deu mal por causa disso. Quando nós passamos pelo livro de Juízes, nós vemos esse povo só o quê? Declinando. Quando você lê o livro de Ruth, você vê esse povo totalmente sem rumo. Totalmente sem rumo. Ponto de Deus ter que levantar o profeta Samuel para ser um instrutor, para ser aquele que vai realmente ensinar de novo as regras e a lei para este povo, que se perdeu inclusive na espiritualidade. O segundo ponto, então, que o homem pós-moderno não aceita. O homem pós-moderno não aceita um Deus que defina o que é bom e o que é mal. O homem pós-moderno também, ele não aceita que o homem é um culpado diante de Deus. Ele não aceita isso. Bom, primeiro, antes disso, é importante a gente ler, antes de falar do homem e sua culpa, essa questão da moralidade relativa, ela é muito interessante, porque o homem, ele relativiza isso, dizendo, não, isso é relativo, eu posso definir o que é bom e o que não é. Vamos ler Isaías 5, versículo 20. Deixa eu pedir para o senhor Dino ler para nós, por gentileza. Pedir para a Stephanie ler para a Estela, ler para nós, Sofonias capítulo 1, versículo 12. Porque esses dois textos mostram que o relativismo moral, ele não tem respaldo nas Escrituras. Essa moral relativa e circunstancial sempre encorajou os homens a considerarem Deus dispensável. Na Bíblia a gente vê quando o homem se tornou relativista, ele caminhou, ele simplesmente deixou Deus de lado. Vamos ver o que esses dois profetas dizem
sobre isso. Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz o seguinte: ai dos que do mal, ai dos que ao mal chama bem, e ao bem mal, que faz da escuridade a luz, e da luz a escuridade, que, porém, o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, imprudente que não distingue mesmo. A Bíblia diz que ai daqueles que relativizam a moralidade, é isso que está escrito aí. Aqueles que dizem que o mal é bom e que o bom é mal. Isso é relativizar a moral. Nós não vemos respaldo bíblico nisso, nas Escrituras. Deus condena a relativização da moralidade. Por quê? Porque tende a deixar Deus de lado. Olha o que diz o profeta Sofonias no capítulo 1, versículo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à burra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Está vendo? Essa história da relativização não é nova, ela já é antiga. O povo anteriormente já queria banir Deus do dia a dia, já queria desaparecer com Deus, fazendo o que eles bem queriam, dizendo isso é bom, isso não é, isso aqui eu posso fazer, aquilo eu não posso. E Deus então sempre respondeu com força, com sua fúria para cima dessa sociedade relativista. E dentre isso, Deus considera este homem um ser indigno e um ser pecaminoso que é necessitado da graça de Deus. Por isso nós precisamos combater isso, não podemos relativizar em hipótese nenhuma, meu irmão. Olha, um dos nossos problemas como igreja está no evangelismo, quando nós queremos agradar as pessoas. E a gente então relativiza o que é bom, a moral, colocando o que é bom de lado e não combatendo aquilo que é mal. Vou dar um exemplo. A pessoa ela está morando amigada, por exemplo. Para nós isso não é casamento. Não é casamento. Podemos gostar ou não, não é casamento. Pelo menos não temos respaldo bíblico para isso. Mas aí a gente gosta da pessoa, a pessoa é nossa amiga, parceira, é nossa família, e a gente então vai lá e não tem coragem de dizer: olha, vocês precisam se casar, porque o que vocês estão fazendo é pecado diante de Deus, vocês estão em pecado de fornicação, e se continuar assim, nesse estado de pecado, vocês serão condenados diante de Deus. Mas eu não vou falar não, vai virar a cara para mim, não vai querer mais falar comigo, vou perder. Irmão, a Bíblia diz que é o quê? Melhor agradar os homens do que agradar a Deus, não é isso? Não está escrito isso? Achei que estava, não está, né? Por que a gente tem medo de falar para as pessoas que o tipo de palavreado que ela usa é inconveniente, é imoral? Por que nós não temos coragem? Nós, não nós aqui, porque eu sei que nós não temos esse caso, mas muitos cristãos não têm coragem de confrontar os seus filhos, que trazem as suas namoradas para casa para fazer sexo no quarto. Mas é meu filho querido que eu amo tanto. Pera lá, quem é o sacerdote da casa? É o filho ou é o pai? E não, porque o meu filho vai ficar triste, vai querer sair de casa. Agrade o filho e desagrade a Deus. Por que a gente não tem coragem de combater aquilo que é mal? A Bíblia, o senhor Dino leu ali, Isaías capítulo 5. Deus diz: ai daqueles. Este ai aí, ele não é simplesmente uma palavrinha, duas vogais juntas ali para nós, não. Ali é uma expressão de condenação. É uma expressão de condenação. Ai daqueles que preferem o mal ao bem, que dizem que o mal é bom e dizem que o bom é mal. Então nós precisamos parar de relativizar as coisas, porque senão nós estaremos fazendo aquilo que essa sociedade pós-moderna faz, desaparecendo com Deus, tirando Deus de cena, para que aquilo que nós queremos aconteça. Então nós estamos criando uma autonomia, nós estamos definindo o que é bom e o que é mal, nós estamos definindo o que nós gostamos ou deixamos de gostar. E isso vem com o segundo ponto.
deste homem pós-moderno, que é o homem sem culpa. A Bíblia diz que o homem é culpado. E um dos argumentos dos ateístas contra a existência de Deus é o artifício acusatório de que eles dizem: se Deus existe, então por que há tanta maldade no mundo? Isso é um pensamento filosófico antigo, usado já nos séculos passados e até hoje se propaga. Se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Ou ele é soberano, ou ele é bom. Porque se ele for soberano e bom, ele então eliminaria o mal. Mas se ele é soberano, né, e ele não elimina o mal, logo ele não é bom. Mas se ele é bom e não elimina o mal, é porque ele não é soberano. Esse era o pensamento da filosofia. O problema deste artifício, desse pensamento filosófico acusatório, ele não inclui a lógica da maldade. Ele ignora a responsabilidade do ser humano na história. Esse pensamento secularista parte do princípio de que todo homem é inerentemente bom e que, portanto, suas escolhas são determinadas por fatores externos. Ou seja, o pensamento secularista pós-moderno é: eu sou bom. Se eu pratico alguma coisa ruim, é culpa da irmã Zilda, é culpa da Wanda, porque elas me fizeram o mal. Não é isso que a gente vê no discurso progressista hoje em dia? Por que o ladrão rouba um celular? Porque ele é vítima da sociedade. Eu estava muito perto da família, e aí, uma coisa muito engraçada. Subiu da aula, estava também de lado de férias e pegou a bicicleta emprestada da coleguinha, né, da prima. E resultado, ele caiu de bicicleta e ele começou a chorar e botar símbolo da prima. Por que ela era culpada? Porque ela me emprestou a bicicleta. Uma criança, né? Mas é por isso que eu falo, o exemplo dessa sociedade sem Deus está na criança. A criança, ela tem um senso de autonomia, de que ela é boa, que ela nunca faz o mal, então está representado ali. E se não for corrigido, né, como não é corrigido, então gera-se um povoado, uma sociedade com um pensamento pós-moderno, um pensamento de que Deus não determina o que é bom e o que é ruim, e que ela não é culpada, o culpado é sempre o outro. A gente vê isso, irmãos. Todos os dias a gente convive com esse homem pós-moderno dizendo assim: eu não sou ruim, a culpa é do outro, é o outro que fez eu pecar. Ou então, briga de marido e mulher não é assim? É que você grita, é porque você não sei o que. Nunca. Eu grito porque você me faz raiva, e você me faz raiva, por isso eu grito. Entendeu a troca? É assim. Então, o homem pós-moderno, isso está nele, está na essência dele. Só que o que esse pensamento elimina é: todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. E notem, nós, calvinistas, reformados, presbiterianos, que cremos na soberania de Deus, e uma doutrina nossa que é muito mal compreendida é a questão da predestinação. A predestinação, muitas vezes, nós somos acusados por arminianos, por pentecostais, por qualquer outro que sejam, e até mesmo ateus, para dizer assim: se Deus é soberano, então viva a sua vida como você deve viver, Ele sabe o que você vai fazer. Só que nós temos outras doutrinas, como, por exemplo, o decreto divino. O decreto divino são aquilo que Deus determinou, está determinado, está lá na nossa confissão de fé, os decretos divinos. E também nós temos uma outra doutrina que é o quê? A responsabilidade do homem. São doutrinas que você não pode analisar somente a soberania de Deus sem olhar os decretos divinos do Senhor e a responsabilidade do homem. Porque senão, você está fazendo o quê? Um retalho da doutrina. Então, o homem pós-moderno, ele precisa entender que ele é responsável pelos seus próprios pecados. Essa sociedade secularista não reconhece a ideia de que o homem já nasce com um coração pecaminoso. O que diz lá em Salmo 51, versículo 5? Lê para nós, Estela, por favor. Estela não, Wanda, por favor. Você leu não, né? Vandinha, então lê para nós, por gentileza. Salmo 51, 5. O salmista diz muito claro neste versículo que o problema do homem cometer os seus pecados. Por que o homem não é bom? Por que o homem ele é culpado? Porque isso é um problema do coração. A ideia do homem pós-moderno é que o coração dele é bom, que ele é justo, que ele é livre,
que ele é bonzinho, quase um santo, né? Deve ser canonizado. E o problema do homem está no seu coração. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Sim, isso é um pensamento bíblico, é uma doutrina bíblica. Todos os seres humanos nasceram em pecados. Todos pecaram, extraviados da glória de Deus estão. Todos pecaram. Isso é uma doutrina, nós não podemos abrir mão disso. Todo ser humano. A gente fala assim, a gente brinca assim aqui, quando nasce uma criança, que ela começa o primeiro chorinho dela ali, ele já nasceu um pecador. Ele só ainda não colocou em prática o seu pecado. Mas ele está ali, é um pecadorzinho que nasceu. Ele só não praticou os pecados que nós adultos praticamos ainda. Mas ele já está no estado de pecado. Ele precisa de Jesus Cristo também. Por isso que nós ensinamos as nossas crianças. Por isso que nós ensinamos Bíblia para elas, ensinamos as doutrinas para elas. Então, essa é uma verdade bíblica. O homem é culpado dos seus pecados. O homem não somente é culpado dos pecados. Na verdade, o homem faz escolhas morais verdadeiras. Isso é um fato. Pois cada uma dessas verdades que ele escolhe é fruto da intenção do seu coração. Ele escolhe coisas boas, ele escolhe coisas ruins. Né? Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 8, melhor dizendo, Tiago disse isso na sua carta, dizendo que o que o homem escolhe no seu coração, né, quando o homem escolhe as coisas más, é porque isso é fruto do quê? Da cobiça do seu coração. Somente isso. Então esse homem, ele é culpado por essência. Então o homem, ele precisa assumir o seu papel, o seu pecado e a sua culpabilidade, porque ele precisa de fato ser regenerado pelo Senhor. Tá? Então assumir o pecado e a culpabilidade por este homem é algo que nós devemos pregar, é algo que nós devemos ensinar. Nós não podemos relativizar isso. Nós não podemos sair dizendo para a pessoa, não, realmente você é bom, você é um camarada bom, você é uma pessoa, uma mulher boa, né? Se Jesus vier, você vai para o céu do jeito que você está. Todos os caminhos levam a Cristo, toda a igreja leva ao Senhor, não precisa nem ir para a igreja, pode ficar em casa, que é a ideia dos desigrejados. Então, partindo do princípio, meus irmãos, bíblico, nós vemos que todos têm culpa diante de Deus. E por causa desta culpa que o homem tem, o homem então será o quê? Será julgado por Deus. Tá? O homem será julgado. Nós não podemos abrir mão do julgamento eterno, do julgamento de Deus, do julgamento do homem perante Deus. O homem será julgado diante de Deus. A Bíblia diz que todos comparecerão diante de Deus para serem julgados, tanto os vivos quanto os mortos. E a ideia de um juízo final, ou de um juízo eterno, é uma das ideias mais fortemente rejeitadas por essa sociedade pós-moderna, tá? E por muitos abrigos religiosos. Essa ideia é confrontada, por quê? Porque dentro do pensamento secular, esse pensamento filosófico secularizado, o homem, ele é um ser livre, e quem é livre não precisa ser julgado. Segundo, então, a ideia deste homem pós-moderno, na concepção de mundo deles, não existe Deus. Se não existe Deus, não existe uma autoridade superior que vá julgá-lo. Não existe alguém que vai condená-lo. Não existe alguém que vai expor diante dela as suas culpas e os seus delitos e os seus males. Isso é muito evidente, né, como nas representações, canções, filmes e nas pinturas, nas artes, ao longo de toda a história do homem neste mundo. Essa ideia de que não há Deus. Se não há Deus, não tem quem o julgue. Mas as Escrituras dizem que o homem comparecerá diante de Deus e será julgado. Lê para nós, Kátia, por gentileza, Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. Então nós precisamos ensinar que Deus existe e Ele julgará todos os homens, condenando aqueles que praticaram o mal. Pode ler. Vi também os mortos
ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Meus irmãos, este mundo precisa ser convencido do seu pecado. E nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus para anunciar a este mundo que o Supremo Juiz está pronto a vir para julgar todas as pessoas. Se nós não fizermos isso, meus irmãos, não há sentido em nossa existência. E notem, essa ideia de juízo divino, ela divide as pessoas. Tem muitos argumentos contra isso. E notem que interessante, até mesmo cristãos duvidam que Deus possa julgar alguém para condená-lo à morte eterna. Tem um filme que acho que está nessas plataformas de streaming, eu não lembro o nome agora, tá? Mas é um pastor que é muito próspero no sentido de pregação, e ele vai pregando, mas aí ele se depara com um dilema. O seu tio é um criminoso que precisa de uma carta dele dizendo que ele tá que ele tem boa conduta tal para ser livre da cadeia, mas ele não faz isso porque seria mentira, e mentira é pecado. Ele não faz, o tio dele então é condenado à morte e morre, e ele então se vê numa crise interna imensa, até que ele liga a televisão e ele começa a ver crianças africanas passando fome, ele vê pessoas pobres ao redor do mundo, milhões de indianos, hinduístas, e de todo ele começa a ver aquilo a noite toda, e a partir do dia seguinte, então ele começa a pregar o inclusivismo, que Deus não condenará ninguém. Não é uma ideia nova, tem muitas igrejas evangélicas que pregam isso, de que Deus não condenará ninguém. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor de Deus é tão lindo e tão eficiente, tão potente para perdoar todos os pecados a ponto de não condenar ninguém. E olha que interessante, para vocês verem como um instituto de pesquisa promoveu uma pesquisa muito interessante, chama-se Lifeway, e essa pesquisa foi encomendada por este instituto através do R.C. Sproul, que é um teólogo reformado. Isso foi em 2014, um pouquinho distante, mas vale para os dias de hoje. Tá? Ela informa que apenas 18% dos evangélicos da América, dos Estados Unidos, acreditavam que até mesmo pequenos pecados podem resultar em condenação eterna. Somente 14%, 18% dos americanos acreditavam que pequenos pecados poderiam resultar em condenação eterna, enquanto pouco mais da metade, 55%, diz que Deus tem um lado irado. Somente 55%. Então, se você pegar 55 tirando de 100, 45% não acreditava que Deus condenaria ninguém ao inferno. Eu não lembro da pesquisa, mas dá para entender que, eu acho que no Brasil, falando do Brasil, só chega em torno de 20 ou 22% que lê a Bíblia, o resto não lê. Esses querem ser inclusivos, quer entrar nos inclusivos. Não quer ficar de fora, mas não quer mudar de vida. Então, meu irmão, a coisa é... Se a gente for atualizar a pesquisa, eu acho que o número cai ainda mais. Eu acho que se for feita uma pesquisa hoje de quantos leem a Bíblia, cai mais. E se for aprofundar a pesquisa, quem crê na volta de Cristo, quem crê em condenação eterna, vida eterna, acho que nós vamos ter números surpreendentes entre os cristãos. Mas olha que interessante, essa dúvida quanto ao juízo de Deus já estava presente, sabe aonde? Lá no Éden. Lá no Éden, abra aí por favor Gênesis capítulo 2, Valquíria, por gentileza. E no Éden, quando o diabo, em meio à tentação, negou que Deus quisesse ou pudesse cumprir a sentença proferida. Lembra que Deus disse? De todas as árvores podeis comer, né? Vamos ver lá? Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, que
dela comerem, certamente morrerão. Deixa aberto aqui, abre lá agora 3:4, qualquer mentira. Vê só, Deus deu uma ordem: não coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, o que vai acontecer? Deus disse: certamente morrerás. Foi palavra de Deus. Mas agora, Gênesis 3, capítulo 4, olha o que o astuto diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Tá vendo? A serpente diz: que nada. Você acha que Deus vai matar você porque você está comendo? Você está usufruindo? Mas pelo contrário, quando você comer desse fruto, você então sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser abençoado, você vai agora ser conhecedor do quê? Isso, sabe, em outras palavras, a serpente diz assim: não é Deus quem vai definir para você o que é bom ou mal, mas você vai definir o que é bom ou mal. Você vai conhecer o que é bom e o mal. Você vai poder então definir isso. Ou seja, você vai ser independente, autônomo. Então, meus irmãos, já estava lá no Éden essa ideia, né, de que não há condenação, de que Deus não vai condenar mesmo ninguém. E ela só o quê? Só continuou ao longo da história. Continuou ao longo da história. O povo de Israel pecou por quê? Ao longo de todos os tempos. Por que em juízos nós vemos o povo pecando, Deus levantando juízo? Pecando, Deus levantando juízo. Por quê? Eles tinham convicção no seu coração de que Deus não ia julgá-los, de que Deus não ia fazer mal a eles. Quando nós passamos ao longo da história, passamos por todo o Antigo Testamento, chegamos no Novo, a ideia está encravada ainda neles aí. Eles acreditam que por causa da genealogia, por causa da questão étnica, por causa do Gênesis, eles não vão ser condenados, porque eles são o quê? Herança de Abraão. Não vão. Então, essa ideia de hoje, ainda, ela prospera até os dias de hoje, quando se pregam em muitos locais que venha como está, porque Deus não vai te condenar. Deus é amor. Deus não vai, Deus não pode praticar mal. Por quê? Somente um Deus, tem um pastor, que eu não quero citar o nome dele, né? Por questão, além de ser meu amigo, ele é questão antiético citar, até porque está sendo gravado, né? E dá processo. Então ele claramente ele diz que somente o diabo pode fazer coisas más. Deus não pode mandar alguém para o inferno, porque isso é uma maldade. E só quem pratica maldade é o diabo. Ou seja, ele relativiza as leis de Deus, fazendo com que as pessoas entendam, né? E a astúcia está aí, fazendo com que as pessoas entendam que se Deus tomar uma atitude de cumprir a sua palavra, isso é mal. E Deus não pode fazer mal. Óbvio, qualquer um concorda que Deus não pode fazer mal. Quem discorda? Quem vai discordar de que Deus não pode fazer o mal? Pô, a própria Bíblia diz isso, que Deus não pode fazer o mal. Então ele relativiza e mostra para o público dele, que é grande, né, que somente o diabo poderia fazer, somente uma ação diabólica é promotora do mal. Então Deus só pode fazer o quê? Salvar as pessoas. Então Deus salva bêbado, Deus salva drogado, Deus salva mulheres da vida promíscua, Deus salva quem tem preferências fora do heterossexual. Deus aceita a pessoa de que ela está, basta ela fazer o quê? Querer servir a Jesus sem regras. Não precisa de regras. As regras foram feitas pelos homens e não por Deus. Então, essa relativização do Evangelho. O que nós precisamos, meus irmãos, apresentar, para finalizar aqui por hoje, nós precisamos, como igreja, apresentar a necessidade que esses homens, que a nossa sociedade tem do amor gracioso de Deus. Por quê? Porque na busca do ser humano por esta vida autônoma, não regulada por Deus, a mente secularizada nega a necessidade de que a alma deles, que a sua própria alma, tenha de ser amada ou graciosamente por um Deus vivo. Tá? Nós precisamos nos mostrar para eles que por causa da situação que eles vivem, por causa dos seus pecados, por causa da sua vida sem Deus, eles precisam, a alma deles necessita ser agraciadas pela salvação de Deus, pela salvação do Senhor. O ensino, eles rejeitam então o ensino bíblico do pecado, né, como nós já falamos. Por quê? Por que eles recusam esse ensino bíblico? Justamente porque
Porque esse ensino bíblico do pecado denuncia a necessidade que o homem tem de se corrigir dos seus próprios erros. A doutrina do pecado escancara quem de fato o homem é. Então, nesse ponto, como nós falamos na carta de Gálatas, o homem precisa da lei de Deus, porque a lei de Deus faz o quê? Mostra a infração, revela quem nós somos. Nós precisamos mostrar a lei de Deus a esses homens. Mostrando a lei de Deus, nós podemos mostrar para eles o que também? O que? A graça, que é conquistada pelo ouvir da fé. Então esses homens precisam, primeiro, da lei de Deus, para mostrar que o pecado, ele é uma ofensa à graça de Deus. Que o pecador, ele ofende a graça de Deus. Que ele é carente também dessa graça de Deus. Ele precisa dessa graça. Porque ele não precisa de terapeutas, não precisa de psicólogos, não precisa de palestrantes. Ele precisa o quê? Se arrepender dos seus pecados. Ele precisa entender que ele é um pecador. E para isso nós não podemos cair no relativismo. Não podemos fazer com que as pessoas não vejam os seus erros, não ouçam sobre os seus erros. E interessante, ainda sobre isso, sobre a questão de arrependimento, olha que interessante, quando, há uns tempos atrás, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, ele, então, viajando pelo mundo, falando sobre as questões climáticas e o fato de a mão humana ser responsável, ele saiu anunciando, por mundo afora, dizendo assim, olha, o problema das questões climáticas, o problema do mundo está se perdendo, ou sendo poluído, ou perdendo a sua beleza, está no fato de que o homem ele é responsável por isso. O problema é o homem, não é uma coisa aleatória. O homem que é o causador disso. E ele ganhou naquele ano, ele ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho. Porém, contudo, todavia, ele afirma que nenhuma nação se diz responsável por coisa alguma. O culpado é o quê? É o outro. O culpado era a Rússia, o culpado era a França, o culpado era a China, o culpado era o Brasil, o culpado era o Canadá, o México, mas sempre o outro. Tá? Por isso, é possível dizer, como o apóstolo Paulo falava, né? Viver sem se arrepender é viver de forma insensata. Paulo dizia isso, em outras palavras, claro, em Romanos capítulo 1, quando Paulo apresenta, então, que o homem é um ser pecaminoso, e se ele vive no pecado, sem se arrepender, lógico, ele vive de uma forma o quê? Louca, insensata. E o insensato diz o que no seu coração? Não há Deus. Se não há Deus, não há culpa. Se não há culpa, não há condenação. A igreja, meus irmãos, nós como corpo de Cristo precisamos então ir na contramão do que esse mundo pós-moderno apresenta. Mostrar a este mundo, primeiro, a presença real de Deus em todos os locais. Precisamos mostrar a este mundo que Deus existe. Um combate ao ateísmo prático. Nós precisamos mostrar que Deus existindo, então o quê? O homem. O papel do homem é um papel de pecador. O homem promove pecados. Quem é o verdadeiro responsável por todos os males desse mundo? O homem. O homem. E precisamos mostrar que há Deus. O homem é pecador. E por causa dos seus pecados ele será julgado. Mas há esperança. Há Cristo, que apresenta a sua graça gloriosa, a fim de restaurar este homem caído no seu pecado, caído nos seus males. E esta graça abundante deve ser anunciada como Timóteo escreveu, como Paulo escreveu a Timóteo. Nós iremos pregar a todo tempo, tá? Quer seja dia, quer seja noite, quer seja cedo, quer seja tarde, nós precisamos apresentar e pregar a palavra de Deus a este mundo e não relativizar a palavra do Senhor. No próximo estudo e último, nós então falaremos do papel da igreja, como nós devemos de fato, como nós podemos de fato combater essas ideias, que são fortes, que têm argumentos, que são sustentadas
em argumentos muito profundos em que é agradável ao ser humano, às pessoas que convivem com nós. Como nós, então, apresentamos a verdade absoluta para este mundo que não crê na Bíblia? E aí já começa um diálogo difícil. Começa a ter uma dificuldade no começo da conversa. Se eles não creem na Bíblia, como eu posso apresentar o que está aqui de forma a convencê-los e a mostrar a eles os seus muitos pecados e mostrar para eles que eles baniram Deus do seu dia a dia? Esse é o nosso desafio como igreja, mostrar a eles a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.